Olá pessoal, sou a professora Ariane. A aula de hoje vai ser sobre brincadeiras folclóricas. O folclore e cultura popular. É a cultura popular com suas narrativas intrigantes e mágicas, suas brincadeiras de palavras, sua poesia e sabedoria, que sobrevivem até hoje, contadas de boca em boca, reinventada através dos tempos. Brincadeiras do folclore. O que são? Além dos contos, danças, festas e lendas, o folclore brasileiro é marcado pelas tradicionais brincadeiras. As brincadeiras folclóricas são aquelas que passam de geração para geração. Muitas delas existem há décadas ou até séculos. Exemplo: soltar pipa. As pipas também são conhecidas como papagaios. São festas de varetas de madeiras, de papel, coloridas, são empinadas e soltadas pelos meninos em dias de vento. Com uma linha, os garotos conseguem direcionar e fazer malabarismo no céu. Tem também o estilingue, também conhecidos como bodoque. São feitos de galhos de madeira e borracha. Os meninos usam pedras para acertar alvos, latas, garrafas e outros objetos. Temos a famosa amarelinha. O nome do jogo: amarelinha, marelinha, academia, cademia, sapata, maré, avião, pular macaco, etc. País, zona e região de origem. Praticamente em todos os países, mas com aparições mais fortes no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Bahia, onde recebem nomes distintos. Onde se joga? No lugar, variações. Pode ser jogado em lugares abertos, especialmente em contato com a natureza. Ditado, coro ou canção que acompanha. Não há canções para acompanhamento. Em algumas localidades, se improvisam outras de domínio público enquanto se executa a brincadeira. Nas grandes cidades, pode ter um acompanhamento de música já gravada, aparelho de som. Esse jogo revela a cultura local? Como? Por quê? A amarelinha original tinha mais de 100 metros e era usada como exercício de treinamento militar pelo Império Romano. Os soldados corriam sobre a amarelinha para melhorar as habilidades com os pés. Ao chegar em nosso país, no período colonial, foi assumindo diferentes formatos segundo a região e a comunidade na qual se instalava. O uso das palavras céu e inferno, por exemplo, demonstra que a localidade tinha forte apelo religioso e a brincadeira ensinava como se portar durante a vida. Em outros lugares surgiram as palavras mundo, natureza, lua, sol para designar os espaços de começo e fim da atividade, sempre tendo grande relação com a realidade local. Escravo de Jó. O nome do jogo, Escravo de Jó. País, zona, região. Aparece em várias zonas do Brasil, mas prevalece nas regiões mais pobres do país, onde provavelmente surgiu Norte e Nordeste. Onde se joga? Lugar, variações. Espaços abertos ou fechados, onde caiba uma roda de pessoas sentadas. Como se joga? Dispostos ao redor de uma mesa ou sentados no chão em roda, os jogadores pegam uma pedra cada um. Ao ritmo da música cantada, entregam sua pedra ao companheiro da direita. Em determinados momentos da letra, não a soltam e a trazem de volta. Os movimentos são repetidos só ao som da música solfejada, depois em silêncio, apenas mantendo o ritmo. Volta então a cantar. Quem joga? É uma brincadeira realizada por todas as faixas etárias, em diferentes espaços e ocasiões. Nos ambientes educacionais, é amplamente difundida e utilizada para trabalhar diversos aspectos infantis e juvenis, através de adaptações. Materiais necessários. Apenas são necessários latas, tampinhas, pedras ou qualquer pequeno objeto, um para cada participante. Ditado, coro ou canção que acompanha. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Esse jogo revela a cultura local? Como? Por quê?
Há controvérsias a respeito da origem, do significado e da letra do jogo. A letra do jogo fazia alusão aos escravos que juntavam caxangá, uma espécie de crustáceo, de jóera, como se chamavam os escravos domésticos, paciente, como o tal Jó da Bíblia, cozinheiras, costureiras, ama de leite, etc. Na língua banto, no jockey dizer casa. Em outra versão, dizem que era como os escravos se conversavam no momento de descanso, tramando fugas das fazendas para quilombos e decidindo as estratégias para realizar as ações sem serem compreendidos por seus patrões. Diferenças à parte, em todas as teses, há referência ao período escravista brasileiro, que perdurou de 1500 a 1888 oficialmente. Alguns brinquedos, jogos e brincadeiras tradicionais entre as crianças brasileiras têm origens surpreendentes. Vêm tanto dos povos que deram origem à nossa civilização, o índio, o branco, o negro, como até mesmo o longínquo Oriente. Atualmente, no mundo cada vez mais urbanizado, industrializado e informatizado, a tendência é que muitas das brincadeiras tradicionais percam espaços nas preferências infantis. Mesmo assim, jogos e brinquedos como a peteca, a amarelinha, a ciranda e a pipa e a cama de gato têm valor cultural inestimável, e o lugar dessas brincadeiras no folclore já está garantido. Peteca. Quando os portugueses chegaram no Brasil, encontraram os índios brincando com uma trouxinha de folhas cheias de pequenas pedras, amarradas em uma espiga de milho, que se chamavam de peteca, que em tupi significa bater. A brincadeira foi passando de geração em geração e, no século XX, o jogo de peteca tornou-se um esporte com regras e torneios oficiais. Cama de gato. A cama de gato é uma brincadeira com barbante. Consiste em trançar um cordão entre os dedos das duas mãos e ir alterando as figuras formadas. Provavelmente de origem asiática, a brincadeira é praticada em diversas partes do mundo. Uma versão mais moderna é trançar um elástico com as pernas. 5 Marias. Também chamadas de Três Marias, jogo do osso, onente, bato, arriós, telhos, chocós, nécara, etc. O jogo de origem pré-histórica pode ser praticado de diversas maneiras. Uma delas é lançar uma pedra para o alto e, antes que ela caia no chão, pegar outra peça. Depois tentar pegar 2, 3 ou mais, ficando com todas as peças na mão. Na antiguidade, os reis praticavam com pepitas de ouro, pedras preciosas, marfim ou âmbar. No Brasil, costuma ser jogado com pedrinhas, sementes ou caroço de frutas, ossos ou saquinhos de pano cheios de areia. Pipa. Pipa, papagaio, arraia, raia, quadrado, pandorga. As pipas apareceram na China 1000 anos antes de Cristo, como forma de sinalização. Sua cor, desenho ou movimento poderia enviar mensagem entre os campos. Os chineses eram peritos em construir pipas enormes e leves. Da China, elas foram para o Japão, para a Índia e depois para a Europa. Chegaram no Brasil trazida pelos portugueses. Os tipos de pipas mais conhecidos são o de 3 varas, o de cruzeta e o de caixa. Para confeccioná-la, bastam algumas folhas de papel, varinhas e linhas. Qual dessas brincadeiras vocês mais gostam? Quem conhece alguma delas? Prestem atenção bem nas imagens, hein? Cantigas de rodas. Desde a canção de ciranda, cirandinha, até pula, amarelinha ou brincar de pique-esconde, muitas das brincadeiras que a turminha moderna curte já encantavam crianças há mais de um século. Que tal um passeio pela história das brinquedas e brinquedos antigos no Brasil? Os primeiros brinquedos e brincadeiras das crianças brasileiras eram ligados à vida natural, como banhos de rio e passeios no mato. Nessa época, papais e mamães índios faziam para seus filhos brinquedos como arco e flecha, petecas, bolas e bonecos de barro cozido. Depois, com a colonização do país pelos portugueses, surgiram pipas de papel, bodoques e dominós, entre as formas de diversões mais apreciadas pela meninada. Merecia destaque o teatro de marionetes. A presença dos escravos negros
trouxe as cantigas de Niná e importantes personagens do nosso folclore, como Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, a Cuca, o Lobisomem e tantos outros. Ciranda, a famosa dança infantil de roda, conhecida em todo o Brasil, teve origem em Portugal, onde era um bailado de adultos. O semelhante era o fandango, baile rural praticado até os meados do século XX, no interior do Rio de Janeiro e São Paulo, em que os homens e mulheres formavam rodas concêntricas, homens por dentro e mulheres por fora. Os versos que abrem ciranda infantil são conhecidas ainda hoje. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. De resto, há variações regionais que os complementos, como o anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Então, ficamos por aqui, falamos um pouco das nossas brincadeiras tradicionais folclóricas, tá certo? Até a próxima aula, até breve, tchau, tchau.